Voltando aqui para a parte do funil, o que eu quero mostrar para vocês agora? A oportunidade por dentro e os filtros. Então, vamos conhecer a oportunidade por dentro, em seguida eu apresento para vocês os filtros, tá certo? Dentro da oportunidade, aqui eu vou ter o nome da oportunidade, aqui eu vou ter o tempo que está em atividade, funil que ele está, ou seja, qual é a etapa do funil que ele está. Previsão de fechamento, como a gente não usa a Exact como um CRM, a gente também não vai ter essa informação e nem o valor da negociação. Última atualização é uma informação, ambas, tá? Todas as informações aqui, elas são de fato automáticas. Então, à medida que o tempo vai passando, vai mudando o período, à medida em que a etapa do funil muda, muda aqui também automático, e à medida que tem histórico, últimos contatos, a última atualização ela também vai aparecer por aqui, tá bom? Do lado esquerdo, a gente vai ter várias caixinhas e a gente vai conhecer cada uma delas e como e se a gente usa, tá bom? Vamos começar por lead oportunidade. Aqui é onde você vai conseguir as informações desse lead. Que informações são essas? O número da empresa, o site dessa empresa. Esse link público é um link que dá acesso a essa visão que você tem dentro da Exact para você enviar para alguém que não possui, por exemplo, um login da Exact. Então, é um link público, como o próprio nome já diz. Caso surja essa necessidade para você enviar, às vezes, para um gerente de vendas, para um executivo que não consegue acessar e ele quer ter essa visão do sistema, especificamente dessa oportunidade, você pode enviar para ele através do link público. Aqui nessa parte, né, você vai conseguir ver qual é a origem desse lead, se é outbound, se inbound, se é evento. Se for outbound, vai aparecer aqui a suborigem, o nome do LDR que fez o enriquecimento dessa conta. Se for inbound, vai aparecer aqui a suborigem, o nome da campanha, né, que ele converteu. Se for evento, em suborigem vai aparecer o nome do evento, tá certo? Produto do lead e o mercado, normalmente, gente, vai ser o mesmo, tá? Aqui a Exact, ela tem algumas especificidades que algumas partes nós precisamos escrever. Então, se tiver com acento, às vezes não vai, se tiver sem acento, não vai, enfim. Então, por exemplo, o jurídico aqui tem um acento, e aqui ele já não tem. Aqui, só a primeira maiúscula, aqui é tudo maiúsculo. Essas regrinhas de definição é só a nível para vocês saberem, porque os LDRs, eles que já trazem essas informações preenchidas. Mas quando, por exemplo, eu tenho aqui, o certo seria jurídico tudo maiúsculo e sem acento, e eu coloco igual dessa forma, só o J maiúsculo e o resto minúsculo e com acento, o que vai acontecer? Exact vai entender que não é jurídico e vai colocar um outro filtro de uma vertical padrão de RP, por exemplo, tá certo? Então, não é muito comum acontecer, porque os LDRs eles já sabem as regrinhas de produto e de mercado. Então, quando vem para você, ele já vem com o filtro certo. Mas se aconteceu o erro, saiba que provavelmente o erro está em produto e mercado. E daí você pode procurar o LDR que enriqueceu, se foi uma conta outbound. E se foi uma conta outbound, você procura ele e você explica exatamente o porquê, né, não está abrindo, e você fala: olha, eu acredito que o produto e o mercado estejam divergentes ali da forma como precisa estar, tá certo? Aqui tem o endereço, né, também, e o CNPJ. Esse CNPJ, pessoal, é o CNPJ que vocês copiam e consultam dentro do CRM da Banner, tá certo? A gente no treinamento de CRM da Banner eu vou apresentar isso para vocês também. Mas dentro não, perdão, com esse CNPJ é a única coisa que você vai fazer dentro do CRM da Banner, consultar, para entender se ele já foi trabalhado anteriormente, se ele já tem, às vezes, uma solução nossa dentro da empresa, ou às vezes um histórico, e quem foi a última pessoa que conversou com ele, então isso é muito importante. Nós temos uma regra que é importante que você saiba, que uma conta dentro do CRM da Banner que não tem movimentação há mais de 45 dias, ela já pode ser retrabalhada pelo BDR, tá certo? Então, Vanessa, eu consultei e eu encontrei essa conta, mas faz um mês
faz 2 meses, melhor dizendo, que não tem nenhuma informação e nenhuma movimentação. Você já pode movimentar essa conta de novo e fazer a prospecção novamente, tá certo? Esse consultar aqui, nós não usamos, tá? É de uma funcionalidade que a Exact traz, mas a gente não utiliza. Então, não tem nada a ver com essa consulta do nosso CRM, tá bom? É só mesmo para que vocês estejam cientes. Aqui, os dados do enriquecimento seria esse search, mas nós não usamos nem dados do enriquecimento e nem o mentor da IA, aqui da RD Station também, que eles colocam, porque nem sempre é fiel, tá bom? Empresa, organização, um pouco também do cadastro, né, que foi feito ali, então não tem muito do que ser editado. Aqui em contatos, você vai ver os contatos que a LDR, o LDR, que fez o enriquecimento da sua conta, trouxe. Se for um lead inbound, o contato que o lead ele cadastrou. Então, aqui dentro vai ter o nome, o cargo, o e-mail, se tiver o telefone também vai aparecer por aqui, e o LinkedIn daquela pessoa. Então, para que você venha trabalhar de forma mais assertiva. Vanessa, eu encontrei um outro contato dessa empresa e eu vou entrar em contato com ele também. Então, você vai vir no lápis e você vai descer um pouquinho e colocar aqui, ó, adicionar um novo contato. E você vai colocar o nome dessa pessoa, o cargo, o telefone, o e-mail. Se for o LinkedIn, você vai aqui em marcador, LinkedIn, e você vai colar o link do LinkedIn da pessoa. Se for, por acaso, o contato principal, né, o contato que você está conversando, que você vai conseguir o agendamento, então você clica aqui, este é o contato principal, e salva, tá bom? Aqui em campos personalizados são as informações do enriquecimento do LDR. Então, a vertical, o porte, a faixa de faturamento, a quantidade de funcionários, o segmento, o subsegmento, o ramo de atividade, o produto sugerido, o LinkedIn corporativo dessa empresa, o KNAI e a análise do LDR. Então, o LDR ele vai olhar 3 pontos, 4, melhor dizendo, né? A data da última prospecção, a fonte de origem do último contato, o motivo do último descarte e observações importantes. Então, se houve antes, né, um trabalho pela equipe de Inside Sales nesse lead, ele vai vir aqui sem a necessidade que você leia todo o histórico daquele lead. Se não, vai vir sem informações, sem informações, sem informações e vai informar. Primeira prospecção do lead em jurídico na plataforma Courier foram encontrados apenas 2 processos, sendo todos na Justiça Estadual, tá? Então, vem também uma análise aqui sobre os processos, né? Então, são informações que o LDR tem acesso e ele coloca aqui para você também, para você entender se faz sentido o teu pitch, falando de jurídico, né, tem processo é muito importante para o jurídico. Então, a abordagem vai depender muito da quantidade de processos. Se tem muitos processos, eu vou fazer uma abordagem focada nesses processos. Se não tem tantos processos, eu vou seguir em outra linha, em outra estratégia de prospecção, de pitch, tá bom? Aqui vai aparecer os responsáveis, o pré-vendedor que está trabalhando essa conta, e no momento em que esse pré-vendedor ele fizer o agendamento para o executivo, então vai aparecer aqui também o nome do executivo para o qual ele agendou. Aqui tem o histórico de conversão, geral, jurídico, MQL. Aqui, dentro dos funis, né, esse geral e jurídico. Vanessa, que etapa de funil é essa? Porque a gente não viu. Realmente, a gente não viu porque estão em outro funil, que é o funil dos LDRs, mas o momento em que ele estava em geral, em jurídico, e desde o momento em que ele foi cadastrado até o momento em que ele veio para o funil do pré-vendedor. Se houvesse outros ciclos, né, então esse lead está sendo retrabalhado por outro BDR, vai aparecer aqui a quantidade de ciclos. Como essa é a primeira vez, é só o primeiro. Mas se houvesse mais de um ciclo, você consegue mudar o ciclo e ver o histórico. Mas, por ser um trabalho, né, moroso, você lê ali tudo, você entendeu o que aconteceu, por isso que o LDR ele faz essa análise aqui para te trazer essa informação. Observações é um campo seu, que você pode colocar a observação que você quiser aqui. Então, há B10 que colocam quase como se fosse uma linha do tempo, né, de contatos ali que tiveram, de compromissos com a data, certinha com quem que falou, o que é que ficou acordado. Então, eles salvam aqui também.
Produtos sugeridos a gente não utiliza, produtos vendidos também não, dores e objeções também não. Cadência de e-mails, a cadência de e-mail, ela é gerenciada pelo supervisor ou pela gerência da área. E aí você consegue visualizar aqui quais cadências esse lead está incluso, tá bom? E arquivos, caso você queira anexar algum tipo de arquivo que você mandou para esse lead, você também quer deixar registrado aqui, dentro da Exact, é aqui que você vai incluir. Então, anexa arquivos, vai abrir ali o pop-up, né, do teu computador e você seleciona qual arquivo você quer incluir. Agora, aqui no lado direito, você vai ver o campo para você fazer um comentário. Então, todo e qualquer comentário que você colocar aqui, ele vai vir para o histórico, né? Histórico, e vai aparecer aqui qual comentário. Então, vamos supor, você está prospectando e o lead falou: Olha, eu vou entrar de férias, mas eu volto no dia 1. Me retorno no dia 1. Então, você vai vir aqui, lead, informou que irá viajar e pediu para retornar no dia 1, que é o mesmo dia que ele volta de férias, por exemplo. E aí, isso vai estar aqui no histórico, tá bom? Aqui também vai aparecer tudo o que aconteceu. Então, desde quando ele foi cadastrado, desde quando ele pulou de uma etapa para outra aqui no funil do estoque de leads. A LDR, né, Victoria Souza, ela colocou ele dentro, ó, do estoque para o funil de pré-vendas MQL. O lead foi automaticamente incluído no workflow do jurídico por meio do evento de segmentação e o lead foi transferido de Victoria para o Rodrigo Pierre. E a partir desse momento, o Rodrigo Pierre vai trabalhar com esse lead. Então, pensem que, ó, esse lead está há 3 meses aqui, primeira tentativa de social selling. Então, se atentar para isso não acontecer, tá? Muito tempo. Provavelmente tem algum motivo aqui, mas para caiu em MQL, lembra, essa etapa é uma etapa de passagem. Então, o lead caiu ali dentro dessa etapa, eu já vou tirar ele da etapa. Poderia estar aqui 3 meses, mas em contato. Porque a gente entende que você vai estar tentando ali trabalhar com esse lead, tá certo? Aqui é a mesma linha de filtro, tá? Então, eu desseleciono para ver, ok? Nessa parte de cima, eu tenho o botão de ligar. Então, o único telefone que eu tenho dentro dessa oportunidade é o telefone da empresa. Então, eu vou lá, eu vou tentar ligar e tentar encontrar esses contatos. Olá, gostaria de conversar com a Natália, supervisora jurídica. Você pode me transferir para o ramal dela? Então, nessa linha que você deve prospectar. Se por algum acaso a Natália e o Juan, eles tivessem, por exemplo, o contato, iria aparecer aqui também o contato deles e você ia só clicar em ligar. O webphone está aberto, ele vai ligar automaticamente, tá bom? Ah, Vanessa, o webphone não estava funcionando e eu liguei por fora. Então você vem aqui e registra a ligação. Foi uma ligação efetiva? O que é que você conversou? E você envia. Quando você enviar, ele vai vir para o histórico, tá bom? Nessa prancheta você cria uma atividade, caso seja necessário, e aqui você inicia o filtro, que a gente vai ver no próximo vídeo.